Eu leio gibi há muito tempo. Provavelmente boa parte das pessoas que consomem aqui o canal, entre outros conteúdos, também acabam que eles leem gibi há muito tempo. A questão é que ler gibi é uma coisa muito pessoal. A forma com que tu vai tanto receber o entretenimento ali do gibi, quanto a forma que tu vai expelir isso para fora, seja através de conversas ou mesmo através de internalização daquele sentimento da leitura, vai muito de cada um. Ler gibi não é um simples ato passivo onde tu vai receber informações e guardar elas ou mesmo apagá-las da memória. Ler gibi é um processo onde tu tem toda uma estrutura ativa que vai desde o momento em que tu adquire aquele gibi, encontra aquele gibi, ou seja lá qual for a forma que tu chegou até ele, até o momento que tu vai de fato usufruir das páginas do gibi e por fim o momento final onde tu vai ter esse processo de amadurecimento daquilo que foi absorvido e também daquilo que realmente agregou para ti de certa forma. Nesse tempo que eu leio o gibi, eu percebi alguns detalhes que eu acho que são interessantes e eu quero compartilhar com vocês através da minha resenha de Miles Morales Homem-Aranha, quando ele começou lá no universo Ultimate. Esse gibi é excepcional, mas ele é excepcional de uma forma curiosa, porque ele não tem nada memorável. Além, é claro, do fato de ter um novo personagem assumindo o manto do Homem-Aranha. Até aí, show. Mas, fora isso, se ele fosse um gibi do próprio Homem-Aranha, ele seria basicamente a mesma coisa com outro personagem e não mudaria muito no status quo da história como um todo. Porque o que nós temos aqui são os primeiros dias do Miles Morales, quando ele ainda não é Homem-Aranha, chegando a um ponto em que ele se torna Homem-Aranha, que ele ganha os poderes de aranha, né? Começando a atuar, tendo até mesmo aquela espécie de chamado do herói. É literalmente um arco da jornada do herói sendo iniciado aqui. Claro que não tem como dizer que é um arco da jornada do herói, porque ele prevê que a história, o contexto tenha começo, meio e fim. E aqui no caso do Miles Morales, assim como de todos os super-heróis de Marvel, DC e muitos personagens aí da cultura pop, não existe de fato um fim. Mas, de toda forma, aquelas primeiras sequências ali do arco do herói, onde ele tem um chamado para aventura, onde ele tem a negação, onde ele tem quase que um mestre, entre muitas aspas, no caso dele não existe um mestre de fato, mas sim pessoas que incentivam ele a seguir com a jornada, fazem com que exista ali uma estrutura muito própria da jornada do herói, o que geralmente funciona, mas o que realmente faz com que Miles Morales Homem-Aranha se torne uma coisa divertidíssima é o fato de que a história é inocente, é simples. Ela não tá dedicada a desenvolver o mundo todo com base no que aconteceu com o Homem-Aranha. Não, ela só quer contar uma historinha ali dos primeiros dias, uma história até de certa forma boba, uma história adolescente em muitos pontos. E isso se dá muito por conta dessa liberdade que o universo Ultimate ofereceu e também dessa tranquilidade que foi estabelecida ao longo dos anos, tanto com o universo Ultimate, já nesse ponto tendo ali 10 anos de existência, assim como com o próprio Homem-Aranha, fazendo com que esse personagem, um Homem-Aranha negro, que talvez para quem ouvisse falar, sei lá, 20 anos antes disso, seria quase que uma catástrofe, quase que uma ofensa aos leitores, fosse de fato a construção do Homem-Aranha dos novos tempos. Um Homem-Aranha que eu confesso para vocês que, se ele tivesse se mantido da forma que ele foi concebido, seria hoje o meu Homem-Aranha favorito. Mas ele não se manteve, infelizmente. Mas a gente não tá aqui para falar do futuro, na verdade o presente, que é o futuro do passado, e sim propriamente desse Homem-Aranha que tá ali. E pra meio que bater o martelo dizendo que esse Homem-Aranha aqui é tão divertido quanto ele demonstra ser, eu quero dizer pra vocês que a partir daqui eu percebi que é impossível, e aí eu vou um pouco contra a maré que existe de resenhas, de análise, de críticas e afins, é impossível estabelecer no âmbito pessoal uma nota, uma qualificação para uma obra como um todo que vá de 0 a 10, ponto final.
Porque essas notas seriam ramificadas. E aí eu meio que criei da minha cabeça aqui, eu até anotei, onde é que eu anotei? Tá aqui. Criei o que seria a minha análise de qualidade de HQs no geral. Isso aqui vai se aplicar a HQs e talvez até mesmo a partir daqui vocês percebam que eu vá colocar uma legenda em algum ponto da tela aqui mostrando qual é a minha avaliação daquela HQ. Então, eu separei as HQs em amálgama, uma coisa tão ruim, mas tão ruim, que só pode ser taxada com o nome do gibi mais ruim que eu já li na minha vida, que foi aquela sequência ali dos gibis de amálgama, que era um crossover entre DC e Marvel. Eu acho que só misturando o pior de dois mundos seria possível chegar numa coisa tão ruim, e por conta disso, Amálgama é o meu título para um gibi terrível. Um gibi que não somente foi ruim, mas me causa sentimentos ruins, sentimentos que eu não quero sentir. Depois disso tem o gibi ruim, ponto. Ele é ruim, ele não tem muito a oferecer, mas eu também não tenho muito pra debater sobre ele. Ele simplesmente é ruim, não entrega nada e eu acho que a necessidade de entregar algo faz parte da qualidade do gibi, tá diretamente associado. Depois disso tem o gibi Esquecível. É uma história que talvez eu fale pra ti em algum momento que eu li, mas eu nem mesmo vou saber as nuances que levaram ela a acontecer. Então, é um gibi que, sei lá, não leria de novo e talvez eu pegue um dia na mão e nem lembro se li ou não. Depois disso tem o gibi, bom, que é o gibi que tem algo pra oferecer, faz bem aquilo que ele se propõe, não é algo que vai mudar minha vida, mas é interessante, é bom. Eu diria pra tu ler e é isso, não tenho muito mais a acrescentar. Depois disso tem o gibi Memorável, que é aquele gibi que quando alguém me fala de gibi é o gibi que me vem na cabeça. É o gibi que quando alguém diz, tá, qual gibi tu acha que eu devo começar? É o gibi que eu vou pensar na hora. É o gibi que tem quadros dele que eu lembro, momentos dele que me vem à memória vez ou outra e que eu uso de referência para comparar com outros gibis para dizer se o gibi alcançou o status de memorável ou não. Existem vários gibis assim e ainda bem que eu acabo lendo bastante coisa nesse nicho. E aí, esse gibi memorável, ele é o gibi nota 10, é o gibi que tá no máximo. Mas existe outro gibi também que tá no máximo. E aí a gente tem essas vertentes. Não dá pra simplesmente taxar com nota, dá pra taxar com características, mas com nota não teria como. Eu diria que é o lugar, esse outro gibi, essa outra vertente, é o lugar onde tá Miles Morales Homem-Aranha, que é o gibi gostoso. O gibi que ele não tem nada memorável, não tem um vilão inesquecível, não tem um novo personagem, não tem uma reviravolta mirabolante, não tem um quadro espetacular, ele nem mesmo se propõe a ser um novo grande lançamento do ano. Mas ele é um gibi gostoso de ler, aquele gibi que volta e meia te arranca uma risada, te arranca um sentimento, mesmo sendo simples na sua proposta. Então eu acho que eu falei tudo isso, criei um ranking justamente para dizer para vocês que Miles Morales é gostoso de ler. Então dá uma lida, tá difícil de achar, tá? Tá muito difícil de encontrar esse gibi, essa história como um todo. Eu acho que carece de uma nova publicação, inclusive a própria Panini prometeu que ia republicar o Universo Ultimate. A Salvat disse que ia publicar o Universo Ultimate, até agora ninguém publica. Mas assim que publicarem, corre atrás, porque é bom demais. Com destaque também para arte, para roteiro, narrativa. Eu acho que o Gibi faz muito bem aquilo que ele se propõe tecnicamente e ao mesmo tempo ele tem uma história tão leve, tão solta, que mexe com tanto o status quo do Homem-Aranha, daquele universo que foi alterado, mexe com outros personagens do âmbito do Homem-Aranha, mexe com essa negação para se tornar um super-herói e eu acho que inclusive mostra que o Miles Morales é muito mais humano do que foi o Peter Parker quando ele iniciou a sua jornada como Homem-Aranha. Não minimizando a morte do Tio Ben e essas coisas que levaram ele a de fato atuar, mas trazendo à tona que essa negação, esse medo, esse sentimento é uma característica diretamente ligada à humanidade dos personagens e aqui está trabalhado de uma forma excepcional. Então, Miles Morales Homem-Aranha deveria ganhar mais sucesso ainda, deveria ganhar mais os holofotes do que já ganhou,
porque realmente ele é bom. Uma pena é essa bendita continuidade infinita que faz com que em algum momento, independente do quão bom é o personagem, ele se perca. Porque é impossível tu contar histórias pra sempre e a história sempre ser boa. Por mais que tu tenha todas as ferramentas. Uma hora vai dar errado. E é o que aconteceu com o Homem-Aranha Miles Morales em algum ponto. Sendo que, por exemplo, as histórias dele que estão saindo na mensal agora são bem medianas. Queria esse Homem-Aranha Ultimate de volta pra mim. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês já tenham lido esse gibi. E me diz aí, tu acha que faz sentido analisar os gibis do ponto de vista de uma nota de 0 a 10, de 0 a 5, qual seja o intervalo de nota? Ou faz mais sentido dar títulos para os gibis, dizendo que o gibi é ou uma amálgama de tão ruim, mistura todas as qualidades negativas que um gibi pode ter, ou é o gibi simplesmente gostoso de ler? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Não deixa de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo e fui!